Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. No vídeo de hoje, um assunto que eu gosto muito, nós vamos falar do ESP8266 e vamos usar aí instrumentação, um monte de coisa muito bacana para fazer a demonstração e comprovação do que a gente quer mostrar para vocês. E nós vamos falar sobre o que? Porta analógica. Eu vou te mostrar como utilizar a porta analógica do ESP8266, que a gente sabe que tem muito mais restrições do que, por exemplo, a porta do Arduino, seja pela quantidade que o ESP8266 nos oferece, seja pela tensão de operação dessa porta analógica. Então, pegue o café, deixe o seu like, assine o canal se você ainda não for inscrito. A aula de hoje vai estar muito bacana. Vamos utilizar gerador de função, vamos utilizar multímetro para demonstrar e testar tudo que eu vou explicar para você. Vamos lá! Porta analógica. O que caracteriza, o que diferencia uma porta analógica de uma porta digital? Muito simples. Porta analógica, a porta digital tem apenas dois estados. Ou ela está em nível alto ou nível baixo. Nível baixo normalmente caracterizado por uma tensão de 0 volts e nível alto caracterizado por uma tensão de 3,3, 5, 6, 9 volts, depende aí o que você definir como nível alto. Uma porta analógica, ela vai excursionar entre valores. Ela não tem apenas dois estados, ela tem qualquer variação dentro de um range de tensão que você vai definir. Por exemplo, de 0 a 1 volt, de 0 a 5 volts. Exemplo do Arduino, a porta analógica vai de 0 a 5 volts. Nós vamos tratar hoje da porta analógica do ESP8266. Como nós já vimos aí em vários vídeos, o ESP8266 tem vários modelos. Temos, por exemplo, o modelo 01, o modelo 201, o 12F, o ESP8266. Cada um tem as suas características. Vamos ver, por exemplo, o ESP8266 modelo 01. Ele é um modelo que não tem acesso à porta analógica. Embora o chip, o chip do ESP8266 possua a entrada analógica, nessa montagem do modelo 01 ela não está disponível, a gente não pode utilizar. Então, restrição aí para o modelo 01. O modelo 201, ele já tem acesso à porta analógica, então uma porta analógica, O ESP8266 tem somente uma porta analógica. O modelo 12F também bastante usado, modelo SMD. Ele tem acesso à porta analógica e o Node MCU também tem acesso a uma porta analógica. Quais as diferenças aí muito importantes em cada uma das montagens? O modelo 201 e o 12F, ele expõe a porta diretamente para acesso, ou seja, o ESP8266 permite uma tensão na porta analógica de 0 a 1 volt somente. Tensão negativa pode causar dano ao chip e tensão superior a 1 volt certamente vai causar dano ao chip. Então cuidado, sempre 0 a 1 volt. A montagem do Node MCU já permite a gente trabalhar de 0 a 3,3 volts. Como é que a gente sabe isso? Olha só. Como o Node MCU é um Open Hardware, é um projeto de hardware aberto, a gente tem acesso aqui, eu vou deixar também na descrição do vídeo, olha que legal, o esquema do Node MCU, olha que bacana. Por isso eu sempre incentivo vocês a pesquisarem material na internet, claro, boas fontes, para vocês buscarem o conhecimento. Olha que bacana, então eu tenho aqui o esquema do Node MCU e a gente consegue ver, por exemplo, olha só, a porta A0, a porta analógica tem o que? Um divisor de tensão para que eu consiga injetar nessa porta analógica tensões acima de 1 volt. Observa que
estar fazendo a divisão com resistor de 220K e 100K. Para quê? Para que esse divisor de tensão permita que eu excursione de 0 a 3,3 volts, que é a alimentação do ESP. Então fica bacana, porque eu posso ter a alimentação e posso ter a minha entrada analógica também excursionando na mesma tensão da alimentação do circuito, 0 a 3,3 volts. Só que tem uma coisa bem interessante também, olha só. Nessa outra tela aqui do esquema, o que eu consigo enxergar? Eu consigo ver que, além da porta A0, eu tenho acesso também no outro pino direto à porta analógica. Opa, isso quer dizer o quê? Que eu posso trabalhar então na porta A0 com 0 a 3,3 volts, só que eu também posso injetar direto na porta do chip, trabalhando com 0 a 1 volt. Isso é interessante, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o LM35 card aqui, já fizemos o detalhamento na série sensores, né? Porque, por exemplo, o LM35 com 1 volt ele vai estar medindo uma temperatura de 100 graus Celsius, né? Então é uma resolução bacana, por exemplo, para mim trabalhar com um LM35, injetar direto na porta analógica de 0 a 1 volt, tá? Vamos comprovar isso na prática? Olha só, eu tenho aqui meu ESP8266 Node MCU e vou fazer a medição aqui no meu multímetro Victor 86C dessa resistência para comprovar, como está no esquema, que ele tem então um divisor de tensão com resistor de 220K e 100K, totalizando na série 320K. Olha o que eu vou fazer, deixa eu ligar a iluminação aqui. Eu vou medir então a resistência entre o pino A0 do Node MCU e o Terra, olha lá, 320K, certo? Ou seja, estou medindo a série do meu divisor de tensão. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir agora, olha só, no outro pino e o Terra, e vai me dar o que? 100K. Por quê? Eu estou medindo agora só o resistor. Deixa eu ligar a luz de novo. Estou medindo só o resistor de 100K. Olha lá, 99,6, 100K. Se eu medir de novo aqui, ó, do a 0, 320K, ou seja, eu tenho meu resistor de 220K mais o resistor de 100K fazendo meu divisor. Isso me permite, em lendo até 3,3 volts, ele vai me injetar na porta analógica o 1 volt correspondente aí e compatível com a porta analógica. Legal? Como é que eu posso saber a tensão máxima? Por exemplo, eu vou usar um ESP266, não quero correr o risco de queimar a porta analógica. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar um sinal de 0,5 volts e vai fazer uma leitura com analog read. Analog read lê um valor de 0 a 1023. No caso, se eu estou lendo uma tensão de 0 volts, vai ler 0. E se eu estiver lendo então até 1 volt, com 1 volt vai chegar em 1023, certo? O que eu vou fazer? Eu vou medir essa referência de 0,5 volts, faço um sketchzinho ali, né? Tá? Se ele medir em torno de 512, o meu analog read, quer dizer que o limite é de 1 volt. Por quê? Se eu multiplicar 0,5 dividido por 1 vezes 1023 para fazer a conversão da tensão, isso vai me dar 512, tá? Ou seja, vai me indicar que o meu limite de tensão é 1 volt. Se eu aplicar esse 0,5 volts na entrada do meu ESP e a leitura ficar em torno de 155, 160, quer dizer que a minha entrada permite chegar a 3,3. Por quê? Convertendo de novo, né? O 0,5 dividido por 3,3 vezes 1023 vai me dar um valor em torno de 155, tá? Vamos ver isso na prática. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar então um sketchzinho muito semelhante ao que a gente viu lá no vídeo 47, aqui card também, onde eu expliquei para vocês como a gente vai usar a plotter serial da ideia do Arduino para fazer medições. Então é um vídeo bem legal, assista aí.
tá? Vou pegar um fonte muito parecido, que eu vou mostrar para vocês depois, e a gente vai usar um gerador de tensão para fazer o que? Gerar uma onda, tá? Com uma frequência de 1 Hz, onde a gente vai medir aqui na plotter serial, e eu vou injetar isso na entrada analógica do ESP. Eu vou mostrar para você a diferença entre injetar o sinal através do A0 com o divisor de tensão e injetando direto na porta analógica com limite de 1 volt. Então vamos ver isso na prática. Vamos lá. Esse sketch, para download, claro, é muito semelhante ao vídeo que a gente utilizou lá no vídeo 47, né, do plotter. O que eu estou fazendo então aqui, simplesmente abrindo a porta serial, lendo, né, a porta analógica e exibindo no plotter serial. Bem simplesinho. Aqui eu tenho o plotter serial, né, lendo de 0 a 1023. O que eu vou fazer agora? Eu vou injetar então o sinal de 1 volt de amplitude. Aqui eu estou gerando uma onda retificada, tá? Ou seja, numa amplitude de 1 volt, ela vai me gerar um semiciclo de 0,5 volts, tá? Por que eu gerei isso e não uma senoide? Só para a gente ter o limite aqui, fica graficamente fácil de visualizar. Então eu vou acionar a saída, acionei, frequência de 1 Hz, e olha lá que legal. Estou injetando então na entrada A0. Olha o valor que eu estou tendo, próximo a 155, né? Aqui a gente tem 250, ó, tá um pouco abaixo, em torno de 155. Quer dizer o quê? Que essa minha entrada analógica, ela suporta até 3,3 volts. O que eu vou fazer agora? Não vou mexer em nada na onda, simplesmente vou trocar o pino, vou passar a injetar direto na entrada de 1 volt do ESP. Olha lá para onde foi, em torno de 500. Significando o quê? Que essa minha entrada, ela está lendo então até 1 volt. Ok? Com isso a gente consegue então fazer a medição, definir qual é o range de medição que a nossa porta permite. O que eu vou fazer agora? Olha só, interessante. Eu vou voltar aqui para o A0, tá? Eu vou mudar um pouquinho aqui o fonte. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma conversão, olha só. Vamos trabalhar isso aqui com milivolts, tá? 3.300 milivolts. Aqui eu vou fazer o que? Eu vou multiplicar por 3.300, dividir por 1023.0, né? Vou botar o ponto zero para quê? Para forçar o processador a fazer um cálculo com decimal. Legal? E vou carregar. Vamos lá. Carregou. Olha só a nossa medição. Agora eu estou convertendo, estou lendo até 3.300 milivolts. Então estou passando a ler em milivolts. Olha que interessante. Com o meu sinal de 1 volt, né, com uma amplitude de 1 volt, logo a minha meia onda é meio volt. O que eu vou fazer agora? Olha que legal. Vou começar a subir a tensão. Olha que bacana. Tá marcando certinho 500 volts. 500 milivolts. 500 volts. Olha só. Subi agora a 2 volts, né? Então vou ter uma meia onda de 1 volt. Olha lá, certinho, bateu no 1 volt, certo? Vamos subindo. 3, estou em 1,5. Chegando aqui a 4 volts de amplitude, estou gerando aí a minha meia onda de 2 volts, olha lá, ok? Observa uma coisa interessante. Ele está um pouco acima de 2.000 milivolts. Por quê? Vou deixar um tema de cada para você, tá? Calcula esse divisor de tensão com os dois resistores lá de 200 e... Opa, fiz besteira. Com os resistores lá de 220K e 100K, você vai ver que ele vai tender a
dá um valor um pouquinho acima do que seria a leitura real, porque nessa proporção, né, esse divisor de frequência, esse divisor de tensão vai te dar uma leitura um pouquinho acima. Logo, esse 2000 mV está lendo um pouco acima da tensão real, tá? Mas o que eu vou fazer agora? Olha só, deixa eu voltar aqui. Vamos subir aqui, ó. Eu vou subir aqui até 6,6, que vai equivaler a 3,3, né, de meia onda. Olha lá, ele bate lá no topo, olha só que legal. 6,6, chegou lá certinho na minha tensão de 3.300 mV, ok? Vou voltar agora aqui de novo. Baixando, baixando, baixando. 2 volts, 1,5. Olha que legal. Então veja como é bacana você também se habituar aí a trabalhar com instrumentação, fazer os testes práticos. Isso aqui é um teste prático. A gente está estudando, né, a teoria que a gente calculou e que a gente leu, ok? Vimos no esquema como é que funciona, estamos fazendo as medições na prática. Olha que bacana, eu gosto muito dessa parte de hardware por isso, porque a gente verifica na teoria, nos cálculos, né, no esquema da montagem e vai comprovar na prática, ok? Vou deixar aqui então 1 volt, para que eu tenha lá minha meia onda de 0,5 volts, né, 500 mV, e vou mudar o meu fonte agora, para quê? Para que eu tenha uma escala de 1000 mV. Vamos recalcular aqui. Bacana, 1000, e vamos carregar. Carregou? Vamos ver o nosso gráfico agora. Bacana, olha lá. Tô lendo até 1000 mV, certo? Então, olha só. Com a minha tensão aqui de 1 volt, eu tenho próximo aqui aos meus 500 mV. Opa, por que não está acontecendo? Por que a minha escala está errada? Porque eu estou injetando ainda, né, na minha entrada de 3,5, 3,3. Vou jogar aqui, ó. Vou bypassar o divisor de tensão. Olha que legal. 1 volt está lá batendo os 500 mV certinho, tá? Então olha que interessante a precisão que a gente consegue ter com essa porta, né? Deixa eu baixar aqui, ó, para meio volt, tá? 500 mV, meio volt. Eu vou estar fazendo uma leitura de meia onda, né? 250 mV. Olha a precisão, né, dessa leitura, muito bacana. Vou subir de novo, olha só. Amplitude 2 volts, está lá minha onda batendo o 1 volt. E observa que interessante, olha só. Como eu estou fazendo uma leitura direta, tá? Eu estou gerando aqui uma onda de 1 volt, observa que ele está chegando direitinho no limite superior ali da leitura. Porque como eu não estou usando o divisor de tensão agora, estou fazendo a leitura direta, a minha precisão do conversor do ESP é maior, porque eu não tenho aquela imprecisão, por assim dizer, né, do divisor de tensão, porque aquele divisor de tensão ele está tendendo a gerar uma tensão final maior, né, do que seria o valor de proporção que ele for calculado, tá? Porque a proporção dele não é exatamente, né, 3,3 para 1, é 3,3 para 1,05, alguma coisa assim. Calcule. Isso já serve de incentivo para você também, para fazer o quê? Para você assistir o vídeo, é o nosso vídeo 23, onde eu explico o cálculo teórico e prático de divisor de tensão. Para quê? Para que, por exemplo, se você precisar fazer uma medição acima desse limite de 1 volt ou 3,3 volts, você saiba como. Porque eu posso calcular um divisor de tensão para qualquer tensão que eu precise fazer a medição. Basta, né, calcular, eu digo lá no vídeo, não arbitrar, mas calcular. Eletrônica não é chute, eletrônica é cálculo e teoria. Legal? Então, assista lá o vídeo 23 sobre divisor de tensão e você vai aprender como calcular qualquer outro divisor de tensão que você precise para trabalhar com o seu ESP. Bacana? Deixa eu voltar de novo aqui. Vai lá. Nossa tensão de 0,5 volts, 500 mV, ele medindo ali certinho com precisão, tá bom? Então, dica de hoje foi como você
fazer essa medição da porta analógica, como trabalhar com a porta analógica, lembrando de novo, somente o Node MCU possui o divisor de tensão, permitindo que você trabalhe com até 3,3. Os outros modelos, o 201, o 12F, somente 0 a 1 volt, que é o que eu estou fazendo agora aqui, injetando direto na porta analógica sem passar pelo divisor de tensão. Legal? Muito legal. Então, tudo para download. Na verdade é só esse simples sketch que a gente fez aqui nessa aula, né? E eu quero te lançar um desafio. Olha só. Concorda que eu tenho só uma porta analógica no ESP8266, né? Meu desafio para você é, como é que você faria para implementar mais portas analógicas? Como é que você faria para conseguir medir mais fontes de sinal analógico no ESP8266? Por exemplo, eu quero medir um LM35, que é um sinal analógico, e quero ler um LDR, que é um sensor de luminosidade. Os dois você vai encontrar na nossa playlist sobre sensores, tá? Já mostramos os dois. LDR foi inclusive o primeiro da série sensores. Fica o desafio. Eu vou fazer um segundo vídeo, tá? Em complemento a esse, onde eu vou te mostrar essa dica, mas eu quero que você pense, deixe os comentários, dê a sua sugestão de como você faria para implementar isso. Dá para fazer e é uma solução muito bacana, que vai nos permitir ampliar o número de fontes analógicas que a gente vai ler com o ESP8266. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei no início, é um tema que eu gosto muito, porque a gente falou de ESP8266, que é um foco dos meus estudos aí há muitos anos. A gente usou instrumentação, que eu curto muito também, usar equipamentos aí de instrumentação para fazer teste, fazer medições. E também usamos aí um programinha básico, né? Mas o mais legal é o seguinte, vejam que a gente se baseou na informação do esquema, fez a testagem prática, né? Fez as conclusões em cima do que a gente viu no esquema, tá? Isso, gente, é o que? É incentivar o estudo. Uma coisa que eu sempre comento, né? Sempre incentivo vocês a fazerem, pesquisem, busquem informação na internet, sempre atento a boas fontes. Um site reconhecidamente aí que coloca uma informação verídica, uma informação confiável. Os sites dos fabricantes são ótimas fontes de referência, né? Pesquise, procure, troque informação, né, com a comunidade. A gente tem aqui no próprio canal a nossa comunidade. Deixe comentários, o pessoal pode trocar as suas ideias, as suas conclusões. Bacana? Então não esqueçam aí do desafio. Eu espero aí que consiga aí instigar vocês aí a pensar como a gente consegue fazer isso, tá? Portas analógicas, tá, gente? Não porta digital. Meu desafio para vocês é como vamos implementar mais portas analógicas no ESP. Então, como sempre, muito obrigado. Até o próximo vídeo e deixe o seu like. Até a próxima. Aumentar o número de portas analógicas do ESP8266. Claro que a gente não está falando do 01, tá? Estamos falando do 201, estamos falando do 12F, estamos falando do Node MCU. Começa pelo Node MCU. Vamos lá, a gente consegue aqui colocar quantas portas? Deixa os comentários, até a próxima.